que nesse slide está. Vamos voltar tudo do início para nós recapitular, tá bom? Esse conteúdo é um conteúdo que vocês já viram no nono ano, então por isso a gente revê no segundo ano, só que de uma forma mais abrangente, uma forma mais aprofundada, tá bom? Aprofundada. Então vamos aí prestar atenção, vamos anotar aí as partes principais. Então, sobre a população, né, a dinâmica da população mundial, de acordo com as teorias, nós vamos entender como que essa população cresce de acordo com essas teorias, certo? Então, nós temos aqui quatro imagens, né? Nós temos ali um bebê recém-nascido, nós temos alimentos, população total, e aqui nós temos uma outra aqui, a redução. Então, o que essa aqui tem a ver com o conteúdo? Então, no final da aula do slide, vocês vão perceber. Então, população mundial. O que é uma população mundial? É o número total de humanos vivos do planeta Terra a um dado momento. Então, sempre é feito o cálculo. Então, naquele momento, tem a quantidade total de toda a população. Atualmente, são 7 bilhões de habitantes, né? Então, nós sabemos que cresceram mais, mas ainda vamos esperar o censo. Então, o crescimento natural da população remete continuamente a problemas relativos à prestação do meio e os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso. Será que o ser humano é mais valioso? Pois é ele que promove o progresso social, cria riquezas, desenvolve, cria tecnologia com seu árduo trabalho e transforma continuamente o meio, né? Ele transforma muito e também ele prejudica. Realmente, o ser humano ele é valioso, mas às vezes ele também é muito destrutivo, não é verdade? Então aqui foi uma fala falada na Conferência das Nações Unidas no Meio Ambiente, de Estocolmo. Então, o número total da população no planeta hoje atinge 7 bilhões de pessoas. Hoje não, esse dado é de 2011, perdão. Então nós estamos em 2020, basicamente esse número já aumentou, né? Já chega a 7 bilhões e alguns milhões de habitantes, certo? Ainda não temos dados exatos. Então, alguns conceitos de população. A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou urbana. Então, a população total ela vai levar em conta pessoas na população na parte rural e urbana. Na década de 60, o Brasil, por exemplo, ele tinha mais populações na zona rural do que na cidade. Na década de 70, né, em 1970. Então, agora, 40 anos depois, quase 50 anos depois, foi que a população inverteu. Nós temos agora mais população na zona urbana do que rural. O número de habitantes por quilômetro quadrado, né, ou o número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico recebe o nome de população absoluta, que é o total da população. Então, qual é o total da população hoje do Brasil? 210 milhões. Então, ele é população absoluta. E a população relativa, eu vou pegar esses 210 milhões de habitantes e vou dividir pela extensão do território brasileiro, que é cerca de 8 milhões de quilômetros quadrados. É a extensão do território brasileiro. Então, eu pegando esses 210 dividindo por esses 8 milhões de quilômetros, vai dar uma população relativa. O que é relativa? X habitantes em 1 quilômetro quadrado. Por exemplo, a região norte é a região mais grande do Brasil, não é isso? Porém, é a região menos habitada, é a região que tem a menor densidade demográfica, porque tem áreas lá que não há um habitante, diferente de São Paulo, que é uma das melhores áreas do Brasil, e nós temos a maior concentração de pessoas por quilômetro quadrado. Então, a população absoluta, mesmo viu, pessoal, é o total de um país e a relativa é a divisão. Eu vou pegar o total e vou dividir pela extensão daquele território e vai dar quantas pessoas vivem naquele 1 quilômetro quadrado, né? Então, vejam o que é 1 quilômetro quadrado e vai dar quantas pessoas tem. Tem lugares que é apenas 12 pessoas em 1 quilômetro quadrado, tem lugares que é 600 pessoas em 1 quilômetro quadrado, então é muita pessoa. E o crescimento populacional, ou seja, o crescimento vegetativo, ele ocorre em duas funções, de acordo com a natalidade menos a mortalidade. Nós vamos entender melhor esses dois conceitos. Então, o crescimento da população, há 2.000 anos atrás, ela era de 250 milhões de habitantes no mundo. Então, há 2.000 anos atrás, era de 250 milhões. Então, não havia problemas de terras, né? Mas técnicas rudimentares,
não permitiam o avanço da agrícola, né? Aquelas técnicas antigas, que como nós estamos aqui na imagem, né? O boi carregando a arenagem, né? Então era bem antiga, então a agricultura não acelerava, mas também a população era pequena. Há 500 anos atrás, a população ela aumentou. Então, ela já era ela passou 250 milhões para 450 milhões. Então, ela aumentou aí 200 milhões de habitantes, né? O avanço das tecnologias possibilitaram essa conquista. Então, esse crescimento foi muito porque a tecnologia ela foi lentamente avançando já nesse período, né? E mais as doenças proliferaram e a ciência não havia inventado a cura. Então, muitas pessoas também nessa época morriam porque a medicina nem praticamente não era ainda o forte, e aí muitas pessoas acabavam morrendo. Por isso que não crescia tanto a população naquela época, tá bom? No início do século XIX, a população de 1 bilhão de habitantes. Então, no início do século XIX, a população era de 1 bilhão de habitantes, tá? Então, foi aí onde a Revolução Industrial ela começou a crescer. Então, o que foi essa Revolução Industrial? Vamos lembrar da aula de História. Então, a Revolução Industrial foi o quê? Foi a substituição de pessoas, trabalhos manuais, por máquinas, né? Começou pela máquina a vapor, depois foi aumentando, né? E aí foi substituindo, por isso a população também foi aumentando conforme isso. As máquinas ela aumentaram a produtividade, os meios de transporte, tá? Também Thomas Malthus, né, ele alertou para o descompasso entre o crescimento. Então, a partir daí, Thomas Malthus, vocês vão lembrar, vão ouvir muito falar sobre ele começou a criticar, a questionar que o crescimento estava muito acelerado em pouco tempo e que talvez os alimentos não ia dar para conter todo mundo. Então, vamos ver o que foi que ele viu mais na frente. Na década de 70, né, a população mundial ela passou a 4 bilhões de pessoas, né? No Brasil, nessa época, como eu falei, a população ela começou a mudar de rural para urbana. E no mundo ela já chegou a 4 milhões. Então as inovações tecnológicas não estavam no alcance de todos, né? Eram limitadas. O padrão de vida dos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos desenvolvidos. Então, os países subdesenvolvidos como Brasil, Índia, China naquela época era subdesenvolvido, ainda é, mas eles não chegavam nem perto dos Estados Unidos, Inglaterra, por aí vai. E eles gastavam muito com a Guerra Fria, que foi entre Estados Unidos e ex-União Soviética, que é atualmente a Rússia. Então eles gastaram muito com isso também. No final do século XX, né, tivemos um aumento da população, que ela passou de 4 para 6 bilhões, ou seja, 2 bilhões de pessoas em 200 anos. Tá? Em 100 anos, perdão. Então, em 100 anos, a população cresceu 2 bilhões de pessoas. Então foi um aumento muito grande que o pessoal já começou, os teóricos, que a gente vai ver mais na frente, eles já começaram a se preocupar. Então, o campo contava com grandes avanços tecnológicos, mas a distribuição desigual da renda levava 23% da população mundial a viver na extrema pobreza. Então, muitas pessoas também não tinham trabalho, não tinham acesso à alimentação. E aí nós tínhamos muita pobreza no mundo naquela época, no século XX. E agora vamos entender o censo ou recenseamento. Vamos entender o que é isso. Então, o censo ele é a coleta, ou seja, a coletagem de dados estatísticos dos habitantes de um lugar para se checar nos números de nascidos e mortos se houver ou não crescimento dessa população. Então, o recenseamento, vários países eles fazem esse cálculo, tem o seu órgão. No Brasil, por exemplo, nós temos o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele sempre faz esses cálculos, esse censo, e ele faz de 10 em 10 anos, o oficial, né? Então, ele fez o do Brasil em 2010, este ano, 2020, é que vai ter. Porém, com esse surto de coronavírus, talvez eles vão adiar, né? Eles vão adiar porque não tem condições. Mas que é muito importante esse censo, que é onde o país ele vai ter a quantidade de habitantes, quantos homens, quantas mulheres, quantos estudantes, qual a expectativa de vida, né? Então, vários dados que o governo usa. Mas para medir também a questão de números de crescimento, ele utiliza duas principais taxas, que é a taxa de natalidade, que é o seguinte, preste atenção na fórmula, tá, gente? É o número de nascimentos vezes 1000,
né, dividido pelo número de habitantes. Então, esta é a fórmula. Exemplo, eu tenho 600 mil nascimentos vezes 1000, né? Vou fazer esse cálculo, depois vou dividir pela população daquele país, né? E vai dar um X resultado. A mortalidade é justamente a mesma fórmula, só que em vez de nascimentos eu vou contar o número de óbitos. Lembrando que esses números de nascimentos e óbitos é em um ano, viu? Então, quantas pessoas nasceram em um ano? Quantas pessoas morreram em um ano? Então, eu vou pegar esses dados e vou fazer o cálculo. Então, exemplo aqui, né? Mortalidade, número de óbitos vezes 1000, dividido pelo número de habitantes. Exemplo, 300 mil pessoas morreram em um ano, vezes 1000, vai dar um resultado, depois eu vou dividir por 20, então vai dar a porcentagem. Depois que eu fizer isso, eu vou ver o crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, certo? Então, vamos aí. Se a taxa de natalidade ela foi de 30% e a mortalidade foi de 10%, ela está positiva ou negativa? Positiva, né? Porque nasceu mais pessoas do que morreram. Porém, se nós temos mais morte do que nascimentos, esse crescimento vegetativo, ou seja, esse crescimento natural deste país vai estar negativo, né? Não vai estar tendo crescimento, ok? Fiquei claro? Vamos aqui. Vamos ver agora a fase do crescimento. Como é essa fase do crescimento? A primeira fase era um baixo crescimento. Como é que se dá um baixo crescimento? Nos primórdios da humanidade, até o século XVIII, o crescimento populacional mundial era lento. Então, por que era lento? Devido às taxas de natalidade e mortalidade. Ou seja, se ele era lento, naquela época, desses séculos aí, século XVIII, é porque nós tínhamos um nascimento X e mortalidade X também, igual. Então, não havia um maior que o outro. Então, o crescimento ele era lento, ou se tivesse um crescimento aí, era bem lento, né? Por exemplo, a taxa de natalidade seria 10%, a taxa de mortalidade 9%. Então, tem um crescimento, mas é lento, né? Então, naquela época tinha isso aí. Então, se eu tenho também uma natalidade positiva e uma mortalidade positiva, eu não tenho um crescimento, certo? Deu para entender, pessoal, sobre isso, né? Então, se eu tenho a mortalidade e natalidade igual, eu não vou ter um crescimento vegetativo. Se eu tiver um mais do que outro, aí eu vou analisar. Se for mais natalidade, vai estar positivo. Se for mais mortalidade, vai estar negativo. Mas para isso a gente tem que fazer o cálculo e ver a porcentagem, tá bom? Porque pela lógica a gente sabe se está positivo ou negativo, mas a gente tem que saber a porcentagem, tá bom? Então é isso que o censo utiliza. A fase 2 é um elevado crescimento. Então, nós vimos um crescimento baixíssimo e agora vamos ver um crescimento elevado. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico é, relaciona diretamente a primeira revolução técnico-científica ou a revolução industrial. Então, ele vai relacionar a primeira revolução industrial, que foi a substituição de trabalho manual por máquinas, para a terceira revolução tech-científica, que foi justamente o uso de redes de computadores, informática, etc. Então, vai ter gravemente, né, automaticamente, se nós tivermos mais tecnologia, mais informação, a população também ela cresce mais. Então, é isso que ele está levando em conta. Então, melhoria das condições de vida, principalmente no continente europeu, redução das taxas de mortalidades. Então, se eu consigo reduzir a taxa de mortalidade, automaticamente eu vou ter um crescimento maior, não é verdade? Dos outros continentes, a população continuava crescendo lentamente. Então, na Europa, nós tivemos uma redução da mortalidade. Porém, em outros continentes, por exemplo, no Brasil, não tivemos este crescimento, tá? Principalmente devido à mortalidade infantil. Detalhe: mortalidade no total, eu vou levar em consideração todas as pessoas que morreram em um ano, certo? Mortalidade infantil, eu só vou levar em conta crianças de 0 a 1 ano de idade que morreram no período de um ano. Deu para compreender? Então, mortalidade infantil é uma coisa, mortalidade total é outra, tá bom? Fase 3, baixíssimo crescimento e estagnação, né? Então, nós já tivemos um crescimento baixo, um elevado e um baixíssimo. Então, nós não devemos ter um crescimento muito alto, porque ele vai desacelerar, vai acelerar muitas coisas, e nem muito baixo, que ele vai regredir. Então, nós temos que ter ali meio termo.
bom? Vamos lá. Então, após a Segunda Guerra, que foi em 1945, não é isso? O maior crescimento demográfico, principalmente nos países subdesenvolvidos e industrialização tardia ou retardária, que vão se beneficiar diretamente das novas tecnologias desenvolvidas pelos países centrais. Né? No caso, o Brasil se desenvolveu, se beneficiou muito com isso. O grande avanço médico, científico, sanitário do mundo pós-guerra, com a redução de taxa de mortalidade, principalmente infantil, nos países periféricos, consequentemente o aumento da população europeia. Então, os médicos eles foram melhor capacitados, então isso fez que reduzisse as mortalidades, tá bom? Difusão de novos medicamentos de vacina em massa, controle e crescimento sobre as epidemias e as endemias. Por exemplo, é o que nós estamos vendo agora, viu, gente? A questão da pandemia, ela vai refletir, vocês vão ver daqui a alguns anos, que elas vão se recuperar, mas vai impactar muito na economia, no crescimento desse país, porque nós sabemos que há umas epidemias, que epidemias é quando é somente naquele lugar, ele mata muita coisa. Imagina uma pandemia, né? Então ele vai causar uma redução na população, muitas pessoas elas não vão conseguir trabalhar, vão estar de repouso, e isso vai impactar o que na economia do país, né? Por exemplo, o país não vai ter quem está produzindo por ele, vai parar. Então isso agrava muito o crescimento, né? Por isso que ele cita aí epidemias, endemias, que são fatores que vai desconcentrar a população também. E outro também é o envelhecimento, né? Por exemplo, na Europa nós temos muitos idosos, né? Na Ásia também. O que acontece se eu tenho uma população muito idosa? Logicamente, essa população idosa ela faz o quê? Ela não produz. O que é produz? Ela não trabalha, não tá pagando impostos assim e não está ajudando o governo. Muito pelo contrário, ela vai estar consumindo, porque ela vai receber aposentadoria, benefício, vai ter isenção de taxas. Então, a população velha, para o governo, ela não serve, porque ela não vai ajudar esse país a crescer, certo? Então, por isso, muitos países incentivam o nascimento de crianças. Por exemplo, a China, ela incentiva. A China, no caso, ela tem um controle de natalidade. Cada mãe, cada mulher só pode ter um filho, certo? Para ter um segundo filho é uma burocracia, paga uma multa e é muita coisa. Porque lá na China é 1,4 bilhão de habitantes, então muita gente. Então eles fazem um controle da natalidade, porque lá já está acontecendo isso. Mas também na China tem uma população muito velha, né? Aí eles estão refazendo, renovando a sua população. A Inglaterra ela desenvolveu um papel pioneiro no processo produtivo de transformação técnica, científicas e econômicas, que ficou conhecido como a Revolução Industrial. Acabei falando, né, que a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra no século XVIII. Então, em 1750, a população do continente europeu era aproximadamente 140 milhões de habitantes. Então, já cresceu um pouco. E em 1840, ela passou de 1.140 habitantes. Perdão, ela passou de 140 habitantes em 1750 para 270 milhões de habitantes em 1840. Então ela teve um salto aí. Acabei me enrolando. Esse rápido crescimento populacional europeu ajuda a entender a teoria de Thomas Robert Malthus. Como eu falei a vocês, prestem atenção nesse camarada. Para nós entendermos a teoria dele, porque nós estamos falando das dinâmicas populacionais de acordo com as teorias dela. Então, esse camarada aí, Thomas Robert Malthus, ele começou a criar sua teoria baseada nos fatos que ele ia vivenciando. Então, a propagação dessa revolução industrial, já em outros países fora da Europa, como Estados Unidos, Japão, provocou uma política de expansão imperialista que conduziu o mundo para a Primeira Guerra Mundial. Então, os setores empresariais dispuseram a mão de obra numerosa, dependendo de provimento, principalmente do campo, né? Essa mão de obra crescia em função do aumento demográfico, causado pela diminuição das taxas de mortalidade. Eu conseguindo reduzir a mortalidade de um país, viu, gente? Automaticamente eu vou gerar mais emprego e vou gerar mais mão de obra, né? E nesse caso, a Europa, os países, ele começou a receber muitas migrações de pessoas que saíam do campo para a cidade, né? Como eu falei, a questão da urbanização, ela saiu do campo e foi para a cidade em busca de melhores condições de vidas, né? Pelos euclausures.
né, em clausuras, conhecida como o cercamento dos campos. Vamos aqui outros pontos. A produtividade da agricultura aumentava cada vez mais, ampliando a disponibilidade de alimentos, liderando mão de obra, liberando mão de obra para a atividade urbana. A jornada de trabalho nas cidades tinha duração de 14 a 18 horas, com baixos salários. Vejam que absurdo como era naquela época. Hoje em dia, né, a questão oficial, em média, tem que ser 8 horas por dia, né, que vai de 6 da manhã, né, que são 8 horas, né, o trabalho. E nesse caso lá eles trabalhavam muito e recebiam poucos salários ou eram em troca de alguma coisa. Tinha isso também. O desemprego levou à formação dos chamados Exército Individual de Reserva Industrial. Os novos hábitos de higiene individual e pública, que passaram a fazer parte do cotidiano das cidades, contribuíram decisivamente para a melhoria das condições sanitárias, limitando a proliferação de epidemias. Então, as epidemias naquela época já eram limitadas, elas já tinham essa proliferação. Então vamos ver aqui as teorias. A primeira, como eu falei, é a teoria malthusiana, certo? Vamos ver o que é que essa teoria diz. Preste atenção, viu, gente? Anotem aí direitinho. Se eu estiver falando muito rápido, vocês pausam o vídeo, dêem uma lida, certo? Conforme o estudo, Ensaio sobre o princípio da população, afirmou que a população mundial cresceria em um ritmo rápido, comparado por ele a uma projeção geométrica. Então, Thomas Malthus, né, a teoria malthusiana, ele falava isso, que a população ia crescer numa progressão geométrica. Vamos lembrar as aulas matemáticas, o que é projeção geométrica, né? A interdisciplinaridade da geografia, que é o legal isso, a geografia ela envolve com toda a disciplina. Então, esse teórico aí, ele falava isso. Como é essa projeção geométrica? Que a população ia crescer em 1, depois em 2, depois em 4, 8, 16, 32 e por aí vai, né? A questão de vai aumentando, não de 1 em 1, 2, 3, 4. É uma progressão geométrica, né? A população ela vai crescendo nesse sentido, né? Se eu tenho 10 mil hoje, amanhã eu vou ter 20 mil, depois de 20 mil eu vou ter 40 mil e por aí vai, né? Ela vai crescendo sempre o dobro. E a produção de alimentos cresceria em um ritmo lento, comparado com a progressão aritmética. Então, qual seria o crescimento, segundo a teoria? Qual era o crescimento dos alimentos? Seria de 1, 2, 3, né? É um exemplo. Então, ela cresceria nesse ritmo, bem lento, os alimentos, enquanto a população ia crescer num ritmo bem acelerado. Então, ele concluiu que, vamos ver aqui, concluiu que, sendo assim, faltariam alimentos para todos os habitantes da Terra. Vocês concordam com isso? Né? Então ele fez essa reflexão, ele foi analisando como a população mundial estava crescendo num ritmo acelerado e os alimentos não estavam. Por que ele diz isso? Porque hoje nós temos aí poucas áreas cultiváveis, ou seja, solos e que sejam solos férteis, que tem até isso ainda, né? Que tem solos são ácidos, não produz determinado tipo de alimento e a população está crescendo muito, né? Ela vai precisar de alimentos e que não tem onde produzir tanto, né? E produz, mas não é suficiente. Então isso vai gerar o quê? Segundo ele, vai gerar uma desorganização, vai gerar uma fome que vai resultar na pobreza, que vai resultar também em mortes. E essas mortes podem aí diminuir ou não a população desse país. Ficou claro? É mais ou menos isso que ele defende, que a população está crescendo mais rápido, os alimentos crescem menos, e por isso não vai dar para suprir, tá bom? Então a teoria malthusiana defende isso. Vamos ver as críticas também que ele recebeu, porque tudo que a gente faz, né, tem críticas, ele recebeu críticas, certo? Qual eram as críticas? Muitas pessoas diziam, alguns teóricos científicos, que ele não considerou o avanço da agricultura e, consequentemente, o aumento da população. Muitas pessoas dizem que ele estava errado porque a agricultura estava crescendo muito, muito em função da tecnologia, né? De fato, está crescendo realmente a agricultura, mas será que esse crescimento está acompanhando a população? Aí é isso que a gente tem que refletir. Então, ele recebeu essa crítica que ele não considerou. Também muitos criticaram ele porque ele não considerou que existem reservas de alimentos nos mares e oceanos. Por exemplo, aqueles frutos do mar, né? É um alimento que
caso chegue à escassez, nós poderíamos utilizar. Então, muitas pessoas já foram levar isso em consideração. E que também tem outras regiões do planeta com áreas de solos férteis, né? Realmente tem áreas de solos férteis, mas aí vamos levar a questão de que será que esses solos férteis vai dar para produzir para toda a população mundial? Então, são questões, gente, que a gente reflete muito, né? A teoria dele tem cabimento, né? As críticas também são aceitáveis, mas aí a gente tem que analisar realmente como é que vai se comportar essa população. Outra teoria, nós temos a teoria neomalthusianismo. Então, nós já vimos o malthusianismo, agora vamos ver o neomalthusianismo. Então, são palavras parecidas, mas ela muda o prefixo, né? O prefixo ela já acrescentou um pouquinho. Então, vamos ver o que é isso. O acelerado crescimento da população mundial após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois de 1945, tá? Vamos ver como foi que essa população se comportou. Então, ela foi menor nos países mais desenvolvidos economicamente, né? O crescimento ela foi menor nos países como o Brasil, né? Os países mais desenvolvidos, por exemplo, mais desenvolvidos não é o Brasil, perdão. Mais desenvolvido é o quê? Estados Unidos, Canadá, né? Então ele diz que o crescimento da população ela foi menor nesses países e foi maior nos países, né, menos desenvolvidos, como o Brasil, né? Outros países aí que são menos desenvolvidos. Então ele diz que a população está crescendo naqueles países que são menos desenvolvidos, tá bom? É igual às cidades brasileiras. As cidades do Brasil que mais crescem são as cidades médias. Por exemplo, você não vai ver um São Paulo crescer mais do que aquilo. Um Rio de Janeiro crescer mais do que aquilo. Não vai. Né? Um Recife crescer mais do que aquilo. Pode crescer, mas é lento. O que vai crescer são as cidades médias. Ou seja, as cidades ali que vai de 100, 200 mil habitantes. Por exemplo, em Pernambuco nós temos Serra Talhada, Petrolina. Então essas cidades tendem a crescer mais. Porque o pessoal vai procurar elas porque não aguentam mais o caos das cidades grandes, né? Então, do mesmo jeito, ele acredita isso, que os países mais desenvolvidos cresciam menos e os países menos desenvolvidos cresciam mais, né? A população, ela crescia no maior gero. Então, um grande percentual de jovens nos países periféricos ou menos desenvolvidos tra, trará sérios encargos econômicos com essa mão de obra. Por exemplo, se eu tenho vários jovens na idade de 18 anos ali, eu já vou ter pessoas mais para trabalhar, pessoas novas e que vão me dar um retorno, né, para o governo, no caso. Então é isso também que ele defende. Então vamos vendo aqui um pouco para não confundirmos a questão da ideia central da teoria neomalthusiana. Então, qual é a ideia central dele? Primeiro, nós vamos ter a preocupação dele. Qual era a preocupação? Era com excesso de gente. Ele se preocupou com isso, excesso de gente. A explosão demográfica, que é o crescimento desacelerado da população, certo? Bem acelerado que diga. Os encargos econômicos. Países capitalistas se preocupam com a miséria dos países periféricos que poderiam entrar em movimento socialista, ou seja, um preocupar com o outro. E então ele acredita que esses pontos aí, o excesso de gente, de explosão demográfica, irá acontecer principalmente nesses três, né, nesses três continentes aí, nessas três áreas. Na América Latina, a América Latina, para quem não sabe, envolve todos os países da América do Sul, ou todos os países da América, exceto Estados Unidos e Canadá, certo? Então, todos os países da América, menos Estados Unidos e Canadá. Ela forma a América Latina. A Ásia e a África. Então, ele acredita que a explosão demográfica vai acontecer principalmente nessas três regiões aí continentais. E que as soluções propostas, porque ele critica, mas ele dá soluções. Qual seria a solução? Controle de natalidade, como por exemplo o que a China faz, né? Muitos países fazem, que é controlar a natalidade, né? Outros países eles fazem incentiva. No caso, tem muitos países que já é muito velho, eles incentivam a ter filhos. Porém, nessa situação aqui, eles vão controlar a natalidade, para que as mulheres tenham menos filho, né? Eles vão fazer uma campanha de conscientização, que elas entendam o porquê disso, né? Então, não reprimir abortos, porque muitas pessoas acham que se não pode ter filho, vamos incentivar os abortos. Não é isso, né? Não é essa questão, eles também querem reprimir isso. Esterilizar em massas as mulheres. O que é esterilizar as mulheres? Fazer com que elas não tenham mais filho, fazer a ligação, né? E as lacreaduras e ligaturas de trompas.
questão também de ligamento das mulheres, para que elas não possam ter filho. Então, a tese central, um rápido crescimento populacional seria um obstáculo ao desenvolvimento econômico de um país, acarretando sérios problemas da pobreza, fome e miséria. Então, ligadas a elevadas taxas de natalidade. Então, resumindo, essa teoria neomalthusiana, ela acredita nisso, que deve ter um controle da população, porque se não tiver, vai ter muita fome, muita miséria, muita pobreza, certo? Então ele defende isso. E aí ele cita alguns métodos contraceptivos, né? Para que possa ajudar a mulher a ter menos filhos. Nós temos aqui os remédios que elas podem ingerir, né? Os contraceptivos oral, adesivos. Tem também a questão do desenho, que as mulheres ali de trompas, né? Questão do tem aqui a parte sistema os órgãos reprodutivos da mulher e do homem e sugere que a mulher ela faça a ligatura dessas trompas para que ela não possa ter filho. E também a sugestão de preservativos, tanto masculino como feminino. Então, olhe aí a biologia entrando na geografia, né? Para entendermos a população. Então, é muito legal, gente, esse conteúdo. E que hoje em dia nós já estamos vivenciando isso. Muitos países já estão fazendo isso para controlar a sua população, para que ela não cresça desaceleradamente e depois ter um prejuízo maior, tá? Outra teoria, a teoria reformista ou marxista, né? Ele diz o quê? Os reformistas, eles defendem que as teorias demográficas marxistas, ao contrário dos neomalthusianos, consideram a própria miséria como sendo a responsável pelo acelerado crescimento da população. Então ele culpa que a miséria é que faz ter esse crescimento, porque vai ter mais pessoas que vai precisar de alimentos, né, vão cada vez mais precisando, não vai ter como chegar até elas. Aqui nesse mapa nós temos que boa parte, infelizmente, boa parte da pobreza do mundo está na África, né? A África sofre até um pouco de preconceito em questão disso, que na África só tem pobreza. Mas os fatores é justamente isso, a má distribuição de alimentos, a má distribuição de renda. Infelizmente chega aí na Ásia, né? E nós temos aqui um pouco nos países do Oriente Médio, algum na Ásia também, viu? Então, eles acreditam nisso. Então, o que defende os marxistas? Eles defendem o que? Essa teoria dele? A necessidade de reformas socioeconômicas que permitam a elevação do padrão de vida. Então, eles querem que faça uma reforma para elevar o padrão de vida da sociedade, melhorar a distribuição de renda de alimentos, principalmente na África, né, que vá alimentos. Por exemplo, que tem muitos países que ele, digamos assim, é mala, né, nesse termo. Por exemplo, ele produz muitos alimentos e ele vai exportar, seja para fora. E aí o país A, ele oferece 300 milhões de dólares por esses alimentos. E um país B oferece 100 milhões de reais. Então, logicamente, para qual desses países ele vai mandar? Para o país A. Sendo que o país B precisa mais, porque é onde tem mais pobreza. Mas, infelizmente, isso acontece. Os valores, ele conta. Então, por isso, a distribuição ilegal dos alimentos, certo? Então, o aumento da escolaridade resultaria num planejamento familiar e diminuição da natalidade. Então, eles acreditam também que esses jovens têm que ser melhor escolarizados, melhores informados, porque se ele sendo assim, ele vai conseguir um melhor emprego, ele vai conseguir sustentar a sua família, ele vai conseguir ter a consciência de não ter tantos filhos assim, né, se for o caso de mulher, homem também, né, pode planejar, né, ali com sua parceira, porque ele vai ter uma melhor educação, uma melhor formação sobre a realidade, tá? E a última teoria, nós temos a teoria eco-malthusiana. Então preste atenção, nós temos malthusiana, neomalthusiana, marxista e eco-malthusiana. Que eco significa a parte ecológica. Então é uma teoria que vai se tratar mais da parte ecológica. Ele vai defender o quê? A tese central está relacionada diretamente ao crescimento populacional com a degradação do meio ambiente. Ou seja, de acordo com esse ambientalista, um crescimento populacional em especial nos países periféricos
refletiriam a uma maior exploração sobre os recursos naturais, principalmente dos não renováveis. Isto é, se eu tenho mais população, né, nós sabemos que o ser humano ele é obcecado por explorar tudo à sua volta, então ele vai consumir mais tanto alimentos como também esses recursos renováveis, né? Petróleo, né? Os minerais, as árvores. Então ele vai consumir mais essas coisas e vai ter um impacto maior. Então eles falam que isso é uma consequência. E que também um rápido crescimento populacional, principalmente nos países periféricos, ou seja, os países mais menos desenvolvidos, provocará sérios desmatamentos nos ecossistemas equatoriais e tropicais, além dos vários tipos de degradação do meio ambiente. O controle de natalidade seria uma forma de preservar o patrimônio ambiental de gerações. Então aqui nós temos duas imagens, né? Uma o desmatamento e outra sem o desmatamento. Então é uma causa muito grande que o crescimento da população pode causar, porque o homem é obcecado em fazer isso. Então, crescendo muito, ele vai também desmatar muito. E aqui nós temos aqui o meio ambiente versus a explosão demográfica. Qual a consequência que nós temos? E o pessoal, preste atenção. Qual a consequência que teremos, né? Serve para nós também, que o Brasil está crescendo muito rápido. Nossa sorte é que o Brasil é muito grande, mas temos que ver isso também em mente, se os recursos vai dar para todos. Então, qual a consequência de um crescimento grande da população com o meio ambiente? O meio ambiente, no caso, ele vai se dar preservação de ecossistemas, desenvolvimento sustentáveis, reservas extrativas, né? Ocupação racional, ou seja, pode explorar, né? Até porque existe que você pode explorar, mas você tem uma quantidade de área que você pode explorar e que depois você tem que conservar, você tem que reflorestar, você tem que cuidar daquela área. É uma lei, mas às vezes muitos não fazem. E a explosão demográfica vai causar o quê? O desmatamento, a poluição, o desperdício de água, caças e pesca predatórias comercializada e extinção de espécies. Porque se nós caçarmos essas espécies, porque justamente a gente precisa para alimentação, mas se for em uma velocidade muito grande, daqui a um tempo essas espécies vão ser extintas e aí? Como é que vai ficar nossos filhos, os nossos netos, sem alimentos, né? A gente às vezes é egoísta, só pensa na gente no futuro, mas a outra geração que vai vir. Porque com certeza nós estamos aqui hoje usufruindo desses alimentos, uma geração passada pode ter consumido menos para quem hoje nós temos, né? Mas infelizmente a sociedade é um pouco egoísta e não pensa assim. Então, os países centrais do capitalismo usam questões ecológicas para conseguir concepções políticas e comerciais, né? Temos agora a estrutura etária e sexual mundial, que é sobre a questão de divisão de gênero de homem e mulher, né? Nós vimos na aula passada, aí quem o segundo A e o C lembra, né, na quantidade. Nós temos no Brasil nós temos mais mulheres do que homens, né? 59 a 49%, 51 a 49%, mas no mundo existe mais homens que mulheres, cerca de 57% mais homens. Mas assim, essa distribuição não é igual. Por exemplo, na Índia nós temos, em média, 7 mulheres para um homem na Índia. Porque essa distribuição vai de por país em país. Então, a estrutura etária e sexual é uma representação gráfica quantitativa que expressa o número de habitantes de uma determinada região, cidade, município, estado, país ou mundo. Identifica também a taxa de natalidade e mortalidade, além da expectativa ou herança de vida. Vamos aqui observar esta estrutura etária, né? Essa pirâmide etária. Nós temos que analisar, porque depois vocês vão fazer um trabalho sobre, tá bom? Então analise. Primeiro nós temos que identificar qual lado é homem e mulher. Sempre à sua direita, né? A direita sempre será os dados representados a mulheres e à esquerda os homens, ok? Então, esse crescimento aí tipo escadinha vai representar números, possivelmente nas idades, né, uma fase de idade que vai representar o crescimento. Essa faixa aqui, essa pirâmide aqui, ela não tem legenda, né? Ela não tem um título, mas eu posso identificar ela. Qual a informação que ela quer passar? Por exemplo, de cara eu já noto que essa pirâmide etária, nós temos o topo. O que é que acontece no topo? Alguém consegue identificar o que acontece no topo? Nós temos do lado da mulher uma aparece. E geralmente ali é quando já está aos 80 anos ou mais.
e o homem não tem. Isso significa o quê? Que as mulheres vivem mais do que os homens, ela tem uma expectativa de vida mais do que homens. Isso dá-se por quê? Através de maior cuidado na saúde, né? A mulher ela se cuida mais, se previne mais. Então essa faixa etária quer mostrar justamente isso. Aqui não diz o lugar, o país, mas ela quer passar justamente essa informação, certo? Aqui é só um exemplo. E sempre essa linha do meio é as age, que significa idades, né? Nós temos aqui as idades. Então, expressa a fase da transição demográfica ou não, em que se encontra em determinada população. A estrutura etária e sexual revela também certos eventos sofridos por uma determinada população, que podem modificar o seu perfil demográfico. Ou seja, o que vai mudar o perfil demográfico, a população, também é a questão de guerras, conflitos, epidemias, crises, né? Ela muda o cenário demográfico, ela pode reduzir, né? Ela não vai aumentar, ela vai reduzir a sua população. E aqui nós temos algum gráfico sobre a redução que mostra isso, tá bom? Vamos aqui analisar esse outro. E também a forma da estrutura etária, aqui está a estrutura etária, mas vocês vão ver alguns termos como pirâmide etária, certo? Mas que revela a mesma coisa. De um determinado país está associado ao grau de desenvolvimento ou subdesenvolvimento. Isto é, um país que é desenvolvido, ele vai ter um tipo de pirâmide etária dele, né? Vai ter um tipo de pirâmide etária mais de acordo com ele. Já um país subdesenvolvido, que é o caso do Brasil, ele vai ter uma pirâmide etária do seu tipo. Exemplo, nós temos aqui essa colorida, né, aqui à esquerda, é uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, o Brasil, de 2005. Né? Então nós vemos o quê? Que a população ela é grande, né? Quando é de homens e mulheres, quando aqui na parte média. Porém, quando chega já no topo, ela já começa a diminuir. Porém, as mulheres ainda têm um pouco de vantagem. Já na pirâmide sobre Estados Unidos, um país desenvolvido, nós temos um controle, né? Tanto no nascimento como no médio e também aqui no topo, nós temos um crescimento. Observe o topo dessa pirâmide para o topo dessa, né? Observamos que o topo dessa pirâmide aqui, mesmo as mulheres sendo superiores aos homens, mas há um equilíbrio, né? Ou seja, é uma questão de um país desenvolvido, ele vai ter o quê? Vai ter melhores condições de saúde, uma melhor escolaridade, uma melhor profissão. Então isso ajuda que a pirâmide etária de um país desenvolvido seja diferente de um subdesenvolvido. Ficou claro? Vamos lá. Outro fator que vai mudar também a composição da população mundial de um país é os movimentos migratórios. Ela muda o cenário da população. Então, os movimentos migratórios referem-se ao deslocamento de populações dentro de um determinado espaço geográfico, de um mesmo país ou entre países. Trata-se de um importante componente da dinâmica demográfica mundial. As migrações estão se constituindo no elemento mais importante na vida de grandes contingentes populacionais, podem ocorrer uma forma espontânea ou forçada. Então ele está falando que as migrações elas vão transformar esse cenário da população e que essas migrações elas podem ser espontânea, ou seja, por livre, espontânea vontade, ou ela pode ser forçada, obrigada por um determinado fator. Então vamos ver aqui as migrações forçadas. Como é que ela é forçada? Corresponde ao deslocamento que são realizados involuntariamente pelos habitantes de uma região, como que ocorreram entre os séculos 16 e 19 devido ao trágico negreiro que transferiu, por meio de forças, mais de 40 milhões de habitantes do continente africano, principalmente para a América colonial. Ou seja, a América ela recebeu muitos habitantes da África, né? A questão, quem lembra das aulas de história, quando teve esse trágico negreiro, muitas pessoas vieram para cá através de embarcações e foram forçadas, porque foi algo que elas não queriam sair, mas tiveram que sair. E outras migrações são espontâneas, ou seja, as pessoas vão porque querem uma melhor condições de vida, né? Dizem respeito aos deslocamentos realizados voluntariamente, tá? Pelos habitantes de uma determinada região que desejam viver em outras regiões, como que aconteceu durante o século XIX e XX, quando mais de 60 milhões de habitantes do continente europeu
migraram para o continente africano. Ou seja, sair da Europa, parece loucura, né? Sair da Europa para ir para a África. Aí vocês podem imaginar, não, eles foram refugiados, foram forçados. Nesse caso, não, foi livre, espontânea vontade, né? O continente europeu também ele é muito rígido, ele é muito, né, correria. Talvez tenha sido um dos motivos para ir para o continente africano. Aqui nós temos as migrações estão relacionadas diretamente a vários fatores, né? Causas ou origem. Então elas não acontecem por nada. Tem vários fatores. Questões políticas, né? Como nós tivemos aí na Venezuela, questão política, o governo lá, muitos vieram para o Brasil, né, ali em Roraima. Então, é uma questão política. Eles migraram a questão política. Nesse caso, foi uma questão política e foi forçada, digamos assim, né? Praticamente eles foram, não, digamos, não foi forçada, foi espontânea. Eles quiseram viver melhor. Forçada é como se não tivesse outra saída. Mas não deixa de ser tanto, né? A gente tá avaliando melhor, né? Porque o governo estava lá, a crise é muito grande, eles tentaram vir no Brasil. Vamos lá, questões religiosas também ela propiciam as migrações, tá? Questões religiosas propiciam as migrações. Os fenômenos da natureza, fenômenos naturais, como tornados, tsunamis, como nós tivemos muitos japoneses que vieram para o Brasil tentar a vida, porque Japão, Estados Unidos, eles vivem constantemente com esses prejuízos ambientais, econômicos, né? Por exemplo, o Brasil passa por uma crise econômica há anos. Então, muitos daqui já migram para outros países porque não dá para viver. Sociais, a questão agora da pandemia, ela entra da questão social, né? Vamos ver se vai acontecer migração, né? Depois disso, ou de outros países também, a questão social, ela vai evitar isso. Étnicas, questão assim de étnicas de povos, né? Culturais e psicológicas. Tudo isso vai gerar migrações, tá? Então, as migrações elas podem ser tanto externa ou internacional, que é quando você migra para um país ou outro sem retorno, né? Eu saio do Brasil, vou para Portugal sem retorno. Então, a migração externa e internacional, que eu estou saindo do meu país e vou para um outro internacional, certo? Se eu sair do Brasil para a Argentina, é uma migração continental. Ela não chega a ser internacional, tá bom? Porque é o mesmo continente. E migrações internas, que é quando eu saio, eu me desloco, mas dentro do país. Por exemplo, eu saio do Pernambuco, vou para São Paulo. Então eu fiz uma migração interna e regional. Eu não saí do meu país, mas eu migrei, né? Então isso vai influenciar a população. A população ela pode diminuir. Como por exemplo, no século XIX, muitos pernambucanos foram para São Paulo buscar a vida lá, né? Tente-se que a capital também paulista foi fundada por nordestinos, então muitos nordestinos foram para lá, né? Mas hoje em dia já acontece o quê? Aí a população diminuiu, logicamente, e hoje em dia eles já estão retornando, porque São Paulo cresceu muito, então vira, né, um tumulto para morar lá, e eles estão procurando melhorias, então já estão voltando. Então a demografia, né, a parte populacional dessas regiões, elas vão mudar de acordo com as migrações, certo? Então, qualquer deslocamento populacional traz consequências demográficas nas regiões de atração, com o aumento do contingente populacional, enquanto nas regiões de reclusão, né, ocorre uma redução do contingente populacional. Então, isso tudo aqui, viu, pessoal, ela vai implicar nas questões dos movimentos. Pronto, ficou claro sobre, espero que fique claro para vocês a questão dessa população, a dinâmica. É muito interessante, muitas vezes a gente pensa besteira, mas o nosso cenário atual reflete a isso. Vocês vão ver que depois dessa pandemia passar, né, vai dar tudo certo, mas assim, alguns países vão sofrer. Teve já uma redução, na Itália já perdeu agora quase 7 mil pessoas, então a população ela reduziu, né? Lá são cerca de 60 milhões, mas vai reduzir também a questão, vai ter um impacto no país, então afeta isso, as migrações vão acontecer, né? A população está crescendo muito, está consumindo muito, então tudo isso que a gente vê na geografia é o que acontece. Então, por isso a importância da geografia, para a gente